Olá, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Continuando com as nossas aulas de legislação de trânsito, falaremos da legislação específica, nossa primeira aula desse tema. Aula 8. Teremos aí uma série de aulas referentes à legislação específica do transporte de cargas indivisíveis, começando então com a aula número 8. Trataremos sobre os conceitos, para que a partir daí não tenhamos dúvidas em relação aos conceitos que inclusive nós já sabemos, mas só para relembrar, como temos dito ao longo do curso. Carga indivisível composta ou unitizada é a carga constituída de mais de uma unidade indivisível arranjada e acondicionada de modo a possibilitar a movimentação e o transporte como uma unidade única. Conjunto transportador. Veículo ou combinação de veículos compreendidas pela Resolução CONTRAN número 882 de 2021, ou outra que venha substituir ela acrescida da carga, exceto as combinações veiculares de carga CVC. Combinação de veículos. É a composição com ou sem carga formada por semi-reboques e ou reboques, sendo tracionada por um ou mais veículos tratores ou de tração. Comboio. Grupo constituído de duas ou mais combinações de veículos transportadores independentes, realizando transportes simultâneo e no mesmo sentido, separados por uma distância de até 150 metros. Veículo especial. Veículo construído com características específicas, destinado ao transporte de cargas indivisíveis excedentes em peso e ou dimensões. Considerados também os veículos dotados de equipamentos para prestação de serviços especializados que se configurem como carga permanente, tais como guindastes, máquinas perfuratrizes, usinas ou subestações móveis, semi-reboque extensive, caminhão MUNC, ou MUNC, né? Alguns falam MUNC, outros falam MUNC, ou guindalto, entre outros. Veículo trator ou de tração. Veículo automotor projetado e fabricado com o objetivo de tracionar e ou arrastar veículos, reboques e semi-reboques e ou equipamentos. Veículo transportador modular autopropelido. Veículo modular com plataforma de carga própria, com suspensão e direção hidráulica e conjunto de eixos direcionais com força motora que propicia circular pelos seus próprios meios. Veículo com carga excedente. Veículo de carga indivisível cujas dimensões de largura, comprimento e ou altura ultrapassam as dimensões do veículo padrão. Escolta policial ou credenciada. Veículo destinado ao acompanhamento de transportes excepcionais em peso e ou dimensões. São veículos da Polícia Rodoviária Federal, de empresas especializadas prestadoras de serviços, das concessionárias que administram as rodovias ou da própria empresa transportadora. Os veículos, a empresa e os seus respectivos condutores devem cumprir as exigências quanto ao credenciamento para a realização de serviço. Autorização Especial de Trânsito, a ET. Falaremos muito da ET. Documento expedido pelo DENIT para veículo ou combinação de veículos e equipamentos destinado ao transporte de cargas indivisíveis. Estudo da viabilidade. Estudo da capacidade portante das obras de arte especiais existentes ao longo do determinado itinerário para fins de viabilização ou não da passagem de conjunto transportador com peso bruto total combinado, acima de determinados limites. No estudo da viabilidade, é realizada a análise das características estruturais e do estado de conservação das OAE, e, quando for o caso, do seu projeto e memória de cálculo. O relatório final deverá possuir indicações das providências que deverão ser tomadas para possibilitar o transporte. Obras de arte especiais. São obras que pertencem ao conjunto de itens da infraestrutura ferroviária, que basicamente se define como pontes, viadutos e túneis. Muito bem, falamos então desses principais termos que serão utilizados aí ao longo de todas essas aulas da legislação específica
só para a gente relembrar, né? E se você tiver alguma dúvida quando citado esse termo, é só buscar nessa aula 8 esse conceito para você relembrar. Vamos lá, acondicionamento da carga. Acondicionamento, verificação da integridade do acondicionamento, ancoragem e amarração da carga. O acondicionamento e verificação da integridade da carga também é de responsabilidade do motorista. Toda carga transportada, conforme seu tipo, deve estar amarrada, ancorada e acondicionada no compartimento de carga ou na superfície de carregamento do veículo, a fim de prevenir movimentação da mesma durante a circulação do veículo e manobras que são realizadas nessa circulação, como solavancos, curvas, frenagens, acelerações e desacelerações repentinas. A amarração da carga deve ser eficaz para impedir que a carga caia do veículo e ou impedir deslocamentos que provoquem alterações na distribuição de pesos no veículo, afetando sua estabilidade. Tudo bem? Seguindo, pessoal. Para amarração devem ser utilizados cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de no mínimo 2 vezes o peso da carga. Devem ser usados também como dispositivos adicionais, barras de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, mantas de atrito, separadores, bloqueadores, protetores e outros materiais que auxiliem na ancoragem. Os pontos de amarração devem ser adequados e em número suficiente. Os dispositivos de amarração devem estar em bom estado de conservação e dotados de mecanismos de tensionamento manual ou automáticos. Quando utilizados, esses mecanismos devem ser verificados e reapertados durante o trajeto do veículo. Essa verificação é de responsabilidade do condutor e deve ser feita periodicamente durante o percurso. Esses mecanismos de tensionamento são as famosas catracas, né, que nós conhecemos aí, as mais comuns, né? O veículo do tipo prancha, com carroceria aberta, que transporta equipamentos, máquinas, veículos ou qualquer outro tipo de carga, deve ter cada unidade de carga amarrada com correntes, cinta têxteis, cabos de aço ou combinação entre esses tipos, ancorados nos pontos de amarração da estrutura metálica da carroceria ou do próprio chassi, em pelo menos 4 terminais de amarração. Os principais métodos de amarração da carga em veículos são, vamos lá, vamos relembrar. Fixação envolvente, que chamamos de tie-down. O objeto é forçado contra o piso do veículo, aumentando sua capacidade restritiva por meio do aumento da força de atrito entre as superfícies. Fixação direta em contenedores específicos. Retém a carga diretamente em suas estruturas, como carroceria, basculante, tanque, entre outros. Fixação direta por meio de bloqueadores da própria carroçaria do veículo, painel dianteiro, painel traseiro e grades laterais. Nos veículos cujos painéis sejam utilizados como batente, esses devem ter resistência suficiente para absorver os esforços previstos nas rodovias e ser adequados ao tipo de carga que se destinam. Fixação direta por meio de dispositivos de fixação, como correntes, cabos de aço, cordas, cintas de nylon, lugs de container. A amarração da carga é feita diretamente na estrutura do veículo ou de sua carroceria. São os 4 tipos de amarração então, né, pessoal? Muito bem, centro de gravidade. Acondicionamento da carga, centro de gravidade. Todo objeto possui um centro de gravidade. O centro de gravidade de um corpo, objeto, é o ponto onde podemos supor que seu peso esteja aplicado. Para certos corpos homogêneos e de forma simples, tais como uma barra, uma esfera ou um cilindro, o centro de gravidade é facilmente localizado. Importante entendermos que o objeto a ser transportado possui um centro de gravidade e o veículo sem carga possui outro centro de gravidade, ambos em relação à superfície terrestre, no caso, o solo, o pavimento, a via. A partir desse entendimento, quando carregamos o veículo com a carga, os 2 centros de gravidade se somam e, conforme a resultante total das massas do veículo e da carga, dependendo da geometria da peça, o centro de gravidade se desloca e ele pode se localizar fora do objeto. Esse conjunto, carga e veículo, passa a ter um único centro de gravidade, denominado centro de gravidade total, que é o CGT. Com base nos conceitos citados, para melhor ancoragem e amarração da carga à base do veículo, onde a carga será fixada, deve apresentar uma marcação indicando o seu centro de gravidade. Essa marcação indica a posição que deve ser respeitada no carregamento.
A estabilidade da carga está condicionada à distância entre o centro de gravidade da carga e o centro de gravidade do veículo. Quando o veículo passa sobre uma pedra, um buraco ou um desnível na pista, ocorre um deslocamento no CGT. Se esse deslocamento exceder a normalidade, pode ocorrer um tombamento no veículo. Para que isso não ocorra, deve-se evitar uma mudança muito grande no centro de gravidade resultante de inclinações não desejáveis do conjunto. Quando a carga não for acondicionada de forma correta, a possibilidade de ocorrência de sinistros e perigo para as pessoas envolvidas nas operações de transporte para terceiros aumenta, ocasionando queda da carga, congestionamento na via pública, óbitos e ou lesões aos ocupantes do veículo e terceiros. O mau condicionamento da carga acarreta consequências complicadoras quando da frenagem de emergência, impossibilitando uma direção corretiva, levando à colisão. Dicas importantes. Antes de carregar o veículo, verifique se a plataforma de carga, a carroceria e o equipamento de fixação da carga se encontram em boas condições de funcionamento. Se a carga deve ser acondicionada de modo que não possa se movimentar devido a vibrações do veículo. Os sistemas de acondicionamento escolhidos devem ser os que melhor se adaptem às características da carga. Travamento ou bloqueio, amarração direta, amarração de topo ou a combinação de vários sistemas. Inclusive já falamos aqui desses sistemas de amarração. Verificar as recomendações do fabricante relativas ao veículo e ao material de travamento. Verificar se o equipamento de fixação da carga é proporcional às condições da viagem e às frenagens de emergência. As mudanças bruscas de direção para evitar obstáculos decorrentes das más condições das estradas e outras condições adversas são situações que devem ser consideradas como circunstâncias normais que ocorrem durante o trajeto. Sempre que uma carga for carregada, descarregada ou redistribuída, é necessário inspecionar a carga verificando a existência de excesso de carga ou se o peso da carga está mal distribuído antes de iniciar o transporte. Confirmar se a carga está bem distribuída de modo que o CGT esteja sentado o mais perto possível do eixo longitudinal e seja mantido o mais baixo possível. Verificar periodicamente o acondicionamento da carga durante o percurso. A primeira inspeção deve ser feita de preferência depois de percorridos os primeiros quilômetros. Realizar uma inspeção minuciosa na carga procurando pequenos deslocamentos da mesma, após uma frenagem de emergência ou qualquer outra situação anormal que ocorra durante o percurso, reapertando as amarrações. Utilizar sempre cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, mantas de atrito, separadores, barras de contenção, calços, bloqueadores, protetores e outros equipamentos de amarração para a eficácia da contenção da carga, certificando de que os dispositivos de acondicionamento não danifiquem as mercadorias transportadas. Além das dicas de acondicionamento já citadas, algumas dicas de segurança e de direção defensiva são importantes de relembrar, então vamos vê-las. 1. Posicionar os retrovisores para que ofereçam o maior ângulo de visão possível e reduza os pontos cegos nas curvas. Quando falarmos sobre direção defensiva, vamos retomar o assunto sobre pontos cegos. 2. Dê preferência na utilização do freio motor. 3. Realize todas as revisões do veículo nos prazos previstos. 4. Mantenha sempre as distâncias de segurança, distância de segmento e distância lateral. Falaremos também dessas distâncias quando das aulas de direção defensiva. 5. Antes de realizar uma curva, durante a manobra de mudança de faixa, para buscar o ângulo da curvatura, dê seta com bastante antecedência para que os veículos próximos tenham tempo de reduzir a velocidade, evitando sinistros, no caso, fechamento ou abalroamento. 6. Use sempre o cinto de segurança. 7. Evite o farol alto à noite nas rodovias e estradas para não prejudicar a visibilidade dos motoristas que vêm em sentido contrário. 8. Dirija sempre com atenção, não utilize o celular enquanto dirige. 9. Fique atento a alguns itens: pressão pneumática do sistema, tempo de enchimento do reservatório de ar, possíveis vazamentos de ar no sistema, excesso de água nos reservatórios pneumáticos, funcionamento correto das válvulas de freios, curso das câmaras de freios, desgaste das lonas e dos componentes de freios e se o veículo trava a roda durante uma frenagem. Responsabilidade do condutor.
Todo condutor profissional tem responsabilidade perante a sociedade pelo que transporta em seu veículo, e tais responsabilidades podem ser classificadas conforme tabela abaixo. Vamos ver lá. Responsabilidade. Primeiro, responsabilidade legal. A descrição. Então, o que seria responsabilidade legal? Como o condutor não deve transportar produtos que sejam considerados ilícitos perante as leis do país, o condutor e o proprietário do veículo arcarão com as consequências de haver cargas ilegais no veículo. Responsabilidade fiscal. Transportar com pagamento de impostos e taxas em dia referentes ao produto que transporta. Responsabilidade social ambiental. Transportar cargas explosivas, tóxicas, radioativas ou outras cargas de forma que não provoquem danos à saúde das pessoas, ao meio ambiente e ao patrimônio público. Responsabilidade patrimonial. Transportar com a consciência de que compartilha as mesmas estradas e em que outras pessoas trafegam, e que não pode provocar paralisia no trânsito ou danificar bens públicos. O condutor profissional será responsabilizado por qualquer dano ao patrimônio rodoviário. Algumas responsabilidades. Após receber a carga para execução do serviço, o condutor se torna o responsável por ela até que faça a entrega do seu destino final. 2. Zelar pela carga transportada e pelo veículo. 3. Estar atento às condições de segurança do veículo, conduzindo o veículo obedecendo aos critérios de velocidade fixados pela autoridade que forneceu a autorização especial de trânsito. 4. Conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e observância aos princípios da direção defensiva. 5. Respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e de descanso, guarda, preservação e exatidão das informações conforme a lei do motorista profissional. E 6. Se colocar à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública, baseando-se nos artigos do CTB. No módulo 3, Noções de Primeiros Socorros, Respeito ao Meio Ambiente e Convívio Social, trataremos especificamente do tema Responsabilidade Civil e Criminal do Condutor e do CTB, e o CTB, momento que retornaremos a falar sobre esse assunto, que são as responsabilidades do condutor. Pessoal, finalizamos então a nossa primeira aula sobre legislação específica, no caso a nossa aula 8 do nosso curso, né? E dando prosseguimento então, na próxima aula seguimos com esse tema. Um grande abraço e até a próxima aula.